Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Acho que agora pode acender as luzes, não? Tem que ficar apagada ainda? Tem que me acostumar com essas novas formas de reunião? Acho que ninguém me ouviu ainda. Acho que é porque os irmãos estão conversando, vamos fazer silêncio, eles vão ouvir. Aleluia. Estou vendo vários irmãos de pé lá atrás, talvez eles não estão conseguindo achar cadeira para sentar hoje. Se for possível, deixe desocupadas as cadeiras da beirada, né? Senta mais no meio, facilita as pessoas chegarem. Amém? Aleluia. Era para ligar a luz, não é para desligar o som. Deus poderoso, é só um interruptor. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de projetar para os irmãos o novo projeto arquitetônico atualizado de como vai ficar o nosso prédio da Videira do Bueno. E vai aparecer aqui no LED, então vou sair da frente para os irmãos verem. Pode projetar. Pode cegar 2 horas. Aleluia. Aleluia. Bom, eu não sei quanto a você, mas eu me sinto muito, muito motivado com tudo isso. E sinto o Espírito de Deus se movendo em toda essa situação. No final do ano passado, o Senhor nos deu uma palavra de que esse ano seria um ano de aceleração, de bênçãos sobre as nossas vidas, individualmente e também como ministério. Eu recebi essa palavra. Nos últimos 2 anos foram difíceis para todo mundo, né? No mundo inteiro. Eu sei que você pode pensar que é pretensão minha o que eu vou dizer, mas tudo o que aconteceu nesses 2 anos é obra maligna, não é obra de Deus, como alguns dizem. São espíritos malignos que agiram e têm agido nesse planeta. E acredite em mim, o alvo deles principal é tentar calar o povo de Deus, é tentar restringir a ação da igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias. E eu não digo isso para você como quem fala uma frase de efeito qualquer. Não, eu estou dizendo para você algo que é realidade. Nós estamos às portas. O Senhor está voltando. A igreja vai ser arrebatada. Eu creio no arrebatamento da igreja. Creio na volta do Senhor em 2 momentos. No primeiro momento, Ele vem para arrebatar os crentes vencedores. E isso vai acontecer antes da grande tribulação. Nós não estamos ainda vivendo na grande tribulação. Poderíamos dizer, à luz de Mateus 24, que estamos vivendo o princípio das dores. Não é ainda o juízo de Deus. O juízo de Deus não virá sobre nós. Nós vamos ser levados daqui.
Só que antes disso, eu creio, o Senhor vai levantar uma igreja poderosa na terra. Porque onde tem muitas trevas, tem que resplandecer também uma luz poderosa. Você percebe que existem muitas trevas no planeta hoje? Em todos os sentidos. Trevas morais, trevas na ideologia, trevas em relacionamentos, padrões que têm sido estabelecidos. Vivemos um tempo de muita treva espiritual. Agora, não deveríamos ficar preocupados em sair condenando o mundo. Não, não estamos aqui para condenar, estamos aqui para compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus. E quando fazemos isso, nós manifestamos luz. Luz que vem por causa da unção que permanece em nós. Luz que se manifesta porque somos nascidos de Deus, porque é a nossa nova vida, a nossa nova natureza. Quer você queira, quer não, a luz de Deus está resplandecendo em você. Nos melhores dias, a luz. Nos dias em que você acha que não está tão bom, acredite em mim, você continua sendo luz, porque essa é a sua nova natureza. Agora, nós queremos participar disso que a Bíblia fala de apressar a vinda do Senhor. Como é que nós apressamos a vinda do Senhor? Nós apressamos pregando o Evangelho. Nós apressamos expulsando demônios. Nós apressamos curando enfermos. Nós apressamos a vinda do Senhor, remindo os dias, nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Hoje, essa reunião aqui acabou se tornando uma reunião essencialmente de líderes. Quantos líderes, discipuladores nós temos aqui nessa noite? Praticamente a liderança da videira na cidade está aqui hoje. Mas eu quero te perguntar, deixa alguma imagem aqui da nossa maquete lá eletrônica, só para eu. Escolhe uma que você acha bonita e deixa aí. Quantos estão comigo nesse projeto aqui? Quantos sentem realmente no coração uma alegria, um testificar de que de fato esse é um tempo de Deus? Olha, isso é obra de Deus, porque do ponto de vista natural, não é o tempo. Estamos agora enfrentando aí um tempo, outra crise, está aí uma guerra acontecendo, né? A Rússia invadiu a Ucrânia, isso vai ter repercussões em muitas áreas da vida das pessoas, já teve nos combustíveis, né? Vai ter nos adubos, né? Fertilizantes, que vai ter problema, quer dizer, vai aumentar custo de comida, a inflação já está alta, a inflação não está alta só no Brasil, muita gente pensando que é um problema do Brasil, não é. Países como Estados Unidos e Alemanha, onde a inflação normalmente não chega a 1% ao ano, atualmente está 7%, 8%, você tem uma noção, nós aqui no Brasil estamos a 10%, então é um problema. O mundo vive um tempo de crise, mas o Espírito Santo disse que Ele vai acelerar a bênção sobre nós nesses dias. E o selo do Senhor, você sabe, eu não faço nada simplesmente por fazer. Eu preciso sentir no meu espírito um profundo testificar do Senhor. E desde o ano passado, que tem havido essa conversa, né, que talvez deveríamos até mudar do Bueno, comprarmos um terreno em outro lugar da cidade. Alguém deu a ideia até de vendermos o prédio do Bueno e com o dinheiro comprarmos um outro lugar, talvez ali na beira ali da rodovia, da nova prefeitura. Mas você sabe, eu fui lá olhar, andei naquilo lá tudo e não senti testificar, não senti o vento de Deus soprando naquela direção. Eu continuei orando e quando foi no começo do ano, nós fizemos um jejum com os pastores e no meio do jejum, o Espírito Santo trouxe o testificar que eu preciso. Que nós deveríamos ficar onde nós estamos. E lá o Senhor vai nos abençoar. Então, eu vou dizer para você algo. O Senhor vai nos suprir de maneira sobrenatural. Mas Ele vai suprir usando você. Você é o canal de Deus. E eu tenho orado ao Senhor. Por que eu tenho orado? Porque essa é uma construção muito cara, muito, muito cara.
Isso não é algo barato. Então, vamos precisar do empenho de todos juntos. A ideia comum que você tem aí fora, na cidade, é que nós somos uma igreja de rico, uma igreja rica. E você sabe, você gosta de ser chamado de rico, né? O único problema é que o nosso caixa não sabe disso. Nosso tesoureiro não está informado a respeito dessa riqueza. Presta atenção. Nós, na verdade, vou dizer para você, nós somos um povo que caminha em unidade. Nós somos um povo generoso. Nós não somos gente milionária, realmente são poucos irmãos que pode-se dizer que têm uma condição de vida alta na videira. Nós somos mais de 25 mil irmãos, entre mais 12 anos de idade. Mais de 25 mil irmãos. Não tem mais do que uns 50 irmãos, você pode dizer que tem uma condição de vida melhor. E assim mesmo, são irmãos que têm salário. Eu não considero rico quem tem salário. Quem tem salário não pode ser chamado de rico. Rico não precisa de salário, não é? Então, no nosso meio não tem esse nível de pessoa, mas nós temos muita gente que tem um coração disposto e quer ver a obra de Deus acontecendo. São 6.900 cadeiras. Quando ficar pronto, eu vou espremer mais 100 lá dentro, de alguma maneira. Nem que eu tenha que dar um drible nos bombeiros em algum lugar aí, mas vai caber 7.000. Porque nós não vamos ficar falando que lá tem 6.900. É muito comprido. 7.000 é melhor. Flui mais fácil. Quanto cabe no seu prédio? 7.000. Muito melhor. Vai ser uma conferência todo domingo. Vai ser avivamento todo domingo. Está me ouvindo? Só porque vai ter muita gente adorando. Então, preste atenção. Nós somos um povo unido. Nós somos um povo generoso. E é isso que vai fazer toda a diferença. Por isso, a participação de cada um é extremamente importante. Olha para cá. Por que nós fizemos o desafio? Parcelando o desafio. Por quê? Porque para a esmagadora maioria da nossa igreja, R$1.000 é uma oferta muito grande. São centenas e centenas de irmãos que estão me dizendo que a maior oferta que eles vão dar na vida deles. Nunca deram nada próximo disso. Por quê? Porque somos um povo simples. Não temos a condição financeira que alguns imaginam. Mas a sua disposição em parcelar, porque vai ser R$1.000 parcelado em 10 vezes. 10 vezes. Então, na verdade, você vai sentir apenas R$100 no seu orçamento. Durante 10 meses. Durante 10 meses. Presta atenção. Para muitos, hoje, isso é algo difícil. Mas ontem eu disse para os irmãos aqui, ontem, quem estava aqui sabe que eu disse isso, que o Senhor nos deu uma palavra, de que aqueles que, de fato, fizerem isso, com encargo, se apropriando da promessa, a oferta dele, daqui a algum tempo, vai ser o dízimo que ele vai trazer todo mês. E hoje, na hora do almoço, me chegou um testemunho. Eu li na internet, se você estava conectado comigo, uma irmã da nossa igreja, e ela dizendo exatamente isso, que no final do ano, ela orou, quando eu liberei a palavra profética, ela disse que o coração dela aqueceu, e ela contando que hoje, nesse jejum, Deus já fez um milagre extraordinário na vida dela. O que ela recebia há um ano atrás, hoje é o dízimo dela. E ela disse, na pandemia, Deus já mudou a minha sorte, mas esse ano, Ele acelerou muito mais. E ela dizendo que já se cumpriu na vida dela. É porque alguns podem imaginar que é uma promessa grande demais. Não é. Não é. Preste atenção. Não vai ser para você mais um desafio tão grande dar uma oferta desse valor. Porque o Senhor vai mudar a sua condição. Porque o Senhor vai fazer isso? Simplesmente porque você está semeando. Quando você semeia, Deus não fica devendo nada para ninguém. Esse prédio não é para mim, não é para uma pessoa. Esse prédio é para o povo de Deus adorar, é para o Evangelho ser proclamado, é para o nome do Senhor ser exaltado. Não, nós não queremos em prédio sagrado. Não. O prédio não é a igreja. Não é. A igreja somos nós. Entendeu? Mas você sabe, Deus tem prazer em alegrar o nosso coração. E Ele quer
que nós façamos as nossas reuniões num lugar que glorifica o nome dEle. Vai ser um lugar, então, que vai ter excelência. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque a sua participação nisso é muito importante. Nós tínhamos planejado fazer a oferta toda num dia, no domingo de encerramento do jejum, para ser um dia profético. Mas depois nós vimos que a logística não ia dar muito certo, a infraestrutura, a quantidade de maquininhas, essa coisa toda da internet, quando todo mundo entra de uma vez aqui, dá problema. Então, o que nós decidimos? Nós vamos fazer da última semana, a semana da oferta da videira Bueno 7.000. E a partir de segunda-feira, até domingo no encerramento, nós vamos ministrar aqui todos os dias, de segunda até domingo, na vida dos irmãos, unção de aceleração da bênção financeira na sua vida. Está me ouvindo? Mudar a sua condição financeira, não por causa de você, por causa do reino de Deus. Claro que você é que vai ser abençoado, mas é porque você é o canal para que o reino de Deus avance. Você é esse instrumento. Deus tem prazer em usar você, e para isso Ele vai te prosperar, Ele vai abrir portas diante de você. Eu disse para você aqui que Deus iria te dar conexões, pessoas que iriam lembrar de você, do seu número, do seu contato, iriam de repente abrir uma porta para você. Eu tenho recebido dezenas e dezenas de testemunhos falando essa mesma coisa que eu tinha dito e o Senhor está fazendo. Eu quero dizer, o Senhor não concluiu ainda, Ele vai fazer coisas maiores nesses dias. Coisas maiores estão por vir. Então, é muito importante que você, como líder, me ajude mobilizando a sua célula para ofertar. Entende? Que você os envolva nesse momento, para nós, importante. É um momento de selo ministerial. Nós passamos por um vale sombrio, perseguições, calúnias, detrações, não é? Muita deslealdade, muita coisa aconteceu conosco nos últimos 2 anos. Muita gente declarou que nós nem iríamos continuar, que a igreja iria acabar. Teve gente que chegou a falar isso. Mas pela graça de Deus nós estamos aqui. E eu creio que estamos mais fortes do que nunca. E não estamos aqui por acaso, para cumprir um propósito divino nessa cidade. Dessa cidade, o Senhor disse que iria sair gente que iria plantar igrejas no mundo inteiro. Nós somos uma parte do cumprimento dessa profecia. Estamos abrindo igreja em todo quanto é parte do planeta. Já estamos em 30 países para a glória de Deus. Irmãos que um dia estiveram sentados aí junto com você, também num louvor, numa reunião como essa, hoje estão distantes daqui, ministrando e pregando o Evangelho. Você como líder, eu preciso que você me ajude a mobilizar a sua célula, para ofertar. Amém? A oferta pode ser feita da maneira como a pessoa quiser. Pastor, não tem cartão. Não tem cartão? Então, ela pode conseguir cheque, porque o cheque nós podemos descontar no banco. Por que eu estou insistindo nisso? Porque muitas coisas que nós vamos comprar nessa construção, por causa do momento que estamos vivendo, tem que ser comprado à vista. Hoje, eu acho que foi hoje mesmo, né, pastor André Francisco, nós tivemos que comprar o ferro. Ontem já tivemos que comprar uma entrada do ferro, que vai ser a estrutura, que vai fazer, na verdade, o novo telhado e a galeria. Mas você vê, não tem jeito, eu gostaria de comprar parcelado, perder de vista, mas não posso fazer isso, porque por causa da guerra, o preço vai aumentar, e não é pouco. A previsão de aumentar é 20%, 30%, um negócio absurdo. Então nós tivemos que imediatamente, ontem, já comprar esse ferro. Aí semana que vem, eu já estou crendo que o milagre vai chegar para pagar o ferro. É preciso crer no milagre, e eu creio. Então, às vezes não temos como comprar as coisas parceladas. Algumas é possível, nem todas. Por isso que nós estamos fazendo assim, porque quando nós parcelamos no cartão, a companhia, né, a bandeira do cartão, ela nos passa o dinheiro todo. Ela vai descontando de você todo mês, mas para nós ela passa de uma vez, claro. Tem a parte que cabe a eles lá,
não sei qual porcentagem, 1 ou 2%, que eles cobram. Mas aí a igreja tem o dinheiro para poder fazer a obra avançar. Então, se ele não tem cartão, ele pode usar de outras maneiras, é só procurar um dos nossos pastores, a gente vai ver como que ele pode fazer esse parcelamento para ofertar também, ok? E se não tiver possibilidade nenhuma para algumas pessoas, nós vamos pensar em algo até o final da semana que vem, para podermos dar oportunidade para que todos possam contribuir. Quantos dizem amém? Agora, você como líder, precisa de ser o primeiro a mostrar o seu compromisso, a sua generosidade. Amém? Então é muito importante que você ore ao Senhor. Você não vai dar a sua oferta hoje, ok? Hoje nós estamos apenas compartilhando. Muito importante que você ore, para que você participe. E olha para cá. Não faça para ganhar glória humana. Não faça para aparecer, porque isso tira a sua recompensa. Mas também não tem que ser escondido, em segredo. Você pode deixar que os irmãos saibam, para eles se sentirem também motivados a ofertar. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É que tem gente que às vezes lê na palavra de Deus, quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda, e não saiba a esquerda o que faz a direita. Muitos irmãos entendem que tem que ser feito em segredo. Não, o espírito do texto é, não faça para se promover, para aparecer, para ter elogio dos homens. Entendeu? Nós não fazemos para isso. Por exemplo, nós estamos de jejum. Eu digo que eu estou de jejum, mas eu não digo isso como quem quer aparecer. Aliás, nós falamos de jejum de maneira tão natural que ninguém acha extraordinário alguém fazer jejum. É verdade ou não é? Entre nós, jejuar é algo tão comum, tão trivial, que alguém fala que está de jejum. É como se falasse que estava almoçando também, a gente não liga. Não é? Então, a mesma coisa deveria acontecer com a sua oferta. Eu penso que é importante, na sua célula, você dizer, olha irmãos, eu vou participar também, eu vou dar a minha cota, eu em nome de Jesus vou dar uma cota. Hoje alguém me mandou mensagem dizendo que ele vai dar uma cota, e vai dar meia cota dos filhos dele também. Eu falei, olha, divulga isso na sua célula, fala para os irmãos, diz para eles, que eles podem participar também, que todos devem se envolver. E quando eles veem o líder se envolvendo, amém? Eles vão se motivar também. Eu vou dar a maior oferta da minha vida, dessa vez. Vou dar a maior oferta da minha vida. Eu estou vendo como é que eu vou fazer. Vou ter que vender alguma coisa. Vou vender, porque eu quero participar, porque eu tenho que ser o maior investidor no meu próprio ministério. Se eu não acreditar no meu ministério, então quem vai acreditar? Mas eu acredito. Eu acredito que esse negócio é de Deus. Eu acredito que Deus está nisso, tem o selo do Senhor. E eu vou ver esse prédio levantado até dezembro, para a glória de Deus. Escreve o que eu estou te dizendo. Em dezembro, eu vou te falar, lembra que eu te falei? Lembra que eu te falei? Em dezembro nós vamos estar lá dentro para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Os irmãos estão comigo? Na semana que vem, então, eu ainda quero falar a palavra de hoje, se eu permitir aqui rapidinho. Na semana que vem, nós vamos fazer a nossa reunião normal. Você pode vir todos os dias. Na verdade, você deveria vir todos os dias, semana que vem, orar comigo. Entende? Porque é uma oração de unidade, de fé, de líderes. Nós precisamos, como líderes, nos levantarmos para orar. Porque o seu peso espiritual é diferente. Você entende que é diferente? Uma reunião de líderes na nossa igreja tem outro nível de unção. Eu não sei se você percebe isso. Quando os líderes estão presentes, o nível da reunião sobe tremendamente. Por quê? Por causa da sua postura, da sua firmeza, da sua confiança, não é? Por causa do espírito de unidade, de ousadia que você tem. Quando você chega junto com outros que têm esse mesmo espírito, o ambiente de unidade, de poder, de ousadia, unção, cresce imediatamente. Então você deveria vir na semana que vem. Quero te convidar para você vir. Eu sei que para alguns é difícil a distância, eu sei de muitas dificuldades, mas é um pedido que eu faço para você. Se você tem condição de fazer esse pequeno sacrifício, de vir orar junto comigo aqui, orar por esse propósito, orar para que se cumpra essa palavra. Senhor,
vai te recompensar. Está me ouvindo? Mas, fora isso, todos os dias vai ter 2 prédios, que vai ser, vamos dizer assim, a nossa mobilização principal no dia. Mas, é muito importante que os pastores, junto com os discipuladores, e eu quero que os discipuladores assumam essa função. Você é auxiliar do pastor. Se o discipulador não está junto com o pastor fica sozinho, porque ele não tem outro para andar com ele. Então o discipulador tem que entender a função que ele tem na igreja e fazer isso com encargo. Você ganhou uma posição espiritual, você ganhou autoridade para exercê-la, amém? E nós precisamos de você. Quantos discipuladores dizem amém aqui hoje? Então, na semana que vem, cada dia tem uma escala. Vamos só relembrar. Na segunda-feira é a videira do Bueno e a videira do Guanabara. Então, a mobilização principal vai ser desses 2 prédios. Obviamente, todos podem vir, quem quiser vir. A reunião não é só desses 2 prédios. Mas esses 2 prédios estão sendo desafiados na segunda-feira a trazerem as suas ofertas. Entendeu? Eu vou distribuir aqui no domingo o envelope. Vamos orar com o envelope. Ele vai ser a nossa, vamos dizer assim, o símbolo profético da oferta, não é? E aí você vai receber o envelope e você vai entregar a sua oferta, porque ela vai ser eletrônica. Talvez alguém dê em dinheiro, mas provavelmente a maior parte vai dar lá na internet. Mas você vai erguer o seu envelope como sinal profético de que você está participando. E vamos fazer isso de segunda até domingo. Mas segunda vai ser Bueno e Guanabara. Na terça é Garavelo e Praça da Bíblia. Garavelo e Praça da Bíblia. A sua mobilização é importante. A sua conscientização dos irmãos da célula. Na quarta-feira é Videira do Portal e Videira Recanto do Bosque. Estão na mesma direção ali, no mesmo rumo da cidade. Na quinta-feira é Videira do Botânico e Videira de Aparecida. Na sexta-feira, Buriti e Canaã. Então nós vamos ter os prédios separados durante a semana para ofertar ao Senhor. E no domingo nós teremos o encerramento do jejum. Nós também vamos dar oportunidade para aqueles que estão conosco pela internet. Tem muitos irmãos conectados conosco todos os dias. Todos os dias, mais de 15 mil irmãos participam dessa reunião. Participando do jejum, são quantos, pastor Rafael? Tem 47 mil que se inscreveram no jejum. 47 mil irmãos. Louvamos a Deus pela sua vida. Eu quero dizer para você, com muito amor, se o Senhor tem usado essa igreja, não vou nem dizer usado a mim, mas usado essa igreja aqui em Goiânia, para abençoar você, e você sente no seu coração de também participar desse momento, a sua oferta vai nos abençoar muito. Faça um propósito também de ser um desses 5 mil que vão dar uma cota de R$1.000. Nós estamos desafiando também nossas igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro para fazerem uma semeadura de fé na igreja que originou tudo isso. Hoje nós somos 800 e tantas igrejas, videiras, mas a primeira foi aquela que está lá no Bueno. Ela foi a primeira. Então, quando você tem disposição de honrar e abençoar suas fontes, você vai ser abençoado muito mais ainda. A sua honra produz isso. Então eu estou estimulando as igrejas a fazerem o mesmo. Você pode fazer também no cartão, parcelado do mesmo jeito. Mesmo aquelas igrejas menores. Não é para mim, é para você mesmo. É para redundar em bênção sobre a sua vida mesmo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. E eu quero dizer que eu faço tudo isso com muita alegria. Me sinto muito confortável falando com você aqui hoje. Por quê? Porque nós temos uma caminhada juntos. Tem uma história juntos. Você sabe de onde nós viemos, sabe onde nós estamos,
você pode ter certeza que você vai saber onde nós queremos chegar também. Pela presença e pelo poder de Deus. Quantos dizem amém? Aleluia. Glória a Deus. Hoje é o 12º dia do jejum. E eu não vou me deter muito, mas quantos me dão 30 minutos? Aleluia. 30 minutos. Pegue sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Verso 7, diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Diga, chave de Davi. Essa é uma chave que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Se o Senhor nos levantou nessa cidade, ninguém pode nos resistir. Se esse ministério é um ministério que foi constituído pelo Senhor, as portas do inferno não vão resistir. Se foi o Senhor que abriu a porta, ninguém pode fechá-la. Aleluia. Essa igreja é a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Das 7 igrejas, é a única igreja que não foi repreendida, só recebeu elogio. E para essa igreja, o Senhor se apresenta como aquele que tem as chaves de Davi. É muito interessante porque no capítulo 1, no verso 18, o Senhor mesmo diz: eu sou aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Ontem eu falei para os irmãos aqui a respeito de porta do louvor, mas hoje são as chaves. Um dia é porta, outro dia é chave. O Senhor tem as chaves da morte e do inferno. Depois, no capítulo 3, no verso 20, para a igreja de Laodiceia, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Muito interessante isso. Ele tem as chaves da morte e do inferno, ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, e no entanto ele está à porta do coração da igreja de Laodiceia, batendo. Ele não pode usar essa chave. Por quê? Porque somos nós que espontaneamente abrimos o nosso coração para o Senhor. Quantos têm um coração para o Senhor aqui? Aleluia. Mas aí, como é que a gente pode entender o que é a chave de Davi na nossa vida? Lá em Isaías 22, diz que não é apenas de Davi, não é a chave de Davi só, mas é a chave da casa de Davi. Olha o que diz, Isaías 22, verso 22. Porém, sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Essa é a casa de Davi, é a chave da casa de Davi. Agora, o que significa também a casa de Davi? E lá em Zacarias 12, verso 10, diz algo muito interessante sobre a casa de Davi. Olha o que diz: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da... Sobre a casa de Davi eu derramarei o que, meus irmãos? O Espírito da... Olha que coisa fascinante, juntando tudo. As chaves de Davi são as chaves da casa de Davi. E sobre a casa de Davi, o Senhor derramou o Espírito da graça. Preste atenção, as chaves de Davi estão associadas com o Espírito da graça. Essa é a palavra que o Senhor nos tem dado aqui há muitos anos já. Muitos já tiveram a sua mente totalmente renovada com essa verdade, aleluia. Nós estamos debaixo da graça, do favor imerecido. Mas a graça é muito mais do que uma doutrina, a graça é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus, aleluia. Amém, meu querido? Então presta atenção, quando você entende o Espírito da graça, você usa a chave. É pelo favor imerecido. Não é por merecimento, não é por justiça própria, é pela graça do Senhor. Mas a chave de Davi, realmente, de que ela nos fala? Precisamos de entender que o que caracterizou a vida de Davi foi louvor e adoração. Louvor e adoração é que caracterizou a vida desse homem de Deus.
Por isso ele escreveu mais da metade dos salmos. Louvor e adoração são uma chave espiritual muito poderosa. Eu falei para você no domingo que a aceleração da bênção, lá em Amós capítulo 9, está associada com a restauração do tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi é algo associado com louvor e adoração. Por isso, mais do que o meu habitual nesses dias, eu tenho insistido no louvor com os irmãos. Para mostrar para os irmãos que louvor é momento de muita unção do Espírito de Deus. Que a presença de Deus libera algo muito poderoso, abre portas espirituais para você. Enquanto você louva, o Senhor peleja contra os seus adversários. Enquanto você louva, cadeias espirituais estão sendo quebradas. Está me ouvindo? Na sua casa, na sua vida. Enquanto você louva, anjos são enviados pelo Senhor para executar as suas ordens em favor da sua vida, da nossa vida. Enquanto nós louvamos, os planos de Deus se cumprem. Mas é preciso ter louvor. O nosso problema às vezes é que falta-nos louvor e às vezes tem muita reclamação, murmuração. Ontem eu disse para os irmãos, qual que é o contrário de louvor? O contrário de louvor é murmuração. Louvor acontece quando eu reconheço que recebi sem merecer. Recebi mais do que merecia. É muito mais do que eu merecia. Aí quando eu olho e falo, puxa vida, olha o que Deus me deu. Isso é muito mais do que eu mereço. O resultado disso é louvor. O nome do Senhor é engrandecido. Mas quando você entende que recebeu mais do que merece, você entrou na esfera da graça. Você entrou na esfera do favor imerecido. Só a graça produz louvor. Está me ouvindo? Só a graça produz louvor. Por isso quem louva está abrindo uma porta de favor na sua vida. Amém? Mas quando você, em vez de louvar, você resolve reclamar, quem reclama está dizendo o quê? Eu mereço coisa melhor. Eu mereço algo melhor. Eu acho que eu mereço isso. Eu acho que eu mereço aquilo. Quanto mais você se julga merecedor, mais se enche de justiça própria, mais reclamação tem, menos louvor. Onde não há louvor, vai ter reclamação. A reclamação é o maior sinal da natureza caída do homem. A primeira coisa que Adão fez, depois que ele caiu, foi reclamar, não foi? O que ele falou para Deus? A mulher que o Senhor me deu, eu estava quieto, não pedi mulher nenhuma, o Senhor é que teve essa ideia, aí o Senhor trouxe para mim, olha o resultado que teve. Adão não assumiu responsabilidade, culpou a mulher, culpou a Deus e ainda reclamou. Então desde essa época, nós nos acostumamos a reclamar. E tem ideologias que condicionam a mente das pessoas a todo tempo reivindicar, porque elas merecem, o mundo é em função delas, e elas são treinadas ali anos e anos nas escolas, né? Todo ano aprendendo, que se ela for uma pessoa inteligente, consciente, ela vai na verdade ser um grande reclamão, um grande reivindicador, o tempo inteiro dizendo tudo que ele merece um mundo maravilhoso. Mas nunca você vai ouvir ninguém dizendo que ele tem que agradecer. Nunca você vai ouvir ninguém dizendo que ele precisa de louvar. E no entanto, essa é a porta para que o poder de Deus se manifeste. Por isso, o que nós pregamos aqui é totalmente o contrário do que o mundo ensina. Nós queremos ver o poder de Deus agindo. E o poder de Deus age onde há louvor. Quantos querem louvar o Senhor aqui? Essa é a verdade do Evangelho, essa é a vontade de Deus, amém? Então a chave de Davi é algo totalmente relacionado com louvor e com adoração. Quanto mais nós louvamos e adoramos, mais a chave é usada na nossa vida. Eu queria mostrar rapidamente para você, na vida de Davi, duas situações. Aqui no livro tem mais de duas, eu quero me deter só em duas. Duas situações em que Davi escolheu louvar, em vez de reclamar, em vez de murmurar. A primeira delas está no Salmo 3. Os Salmos, se você for ler na sua Bíblia, eles têm um cabeçalho. E no Salmo 3, não é um versículo, é antes do versículo 1 do Salmo.
Se você tem Bíblia, você vai perceber isso. Diz assim: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Se você conhece a história de Davi, você sabe que houve um dia que seu próprio filho se levantou contra ele, para tomar o trono. Próprio filho. O próprio filho armou um exército e veio pelejar contra o seu pai Davi. Davi não quis pelejar contra Absalão. Davi não quis ferir o seu filho. Ele preferiu se calar. A Bíblia fala que ele saiu de Jerusalém. E ele vai saindo de Jerusalém, é muito interessante, que ele vai saindo em direção do Monte das Oliveiras. Um monte onde depois o Senhor Jesus iria gostar muito de orar. E quando ele chega no Monte das Oliveiras, Davi escreve esse salmo. O que você diria no meio dessa situação? Com pessoas se levantando contra você, detratores te caluniando, né? Gente usurpando a sua posição, denegrindo a sua imagem. É isso que está acontecendo com Davi. Mas olha o que ele fala. Verso 1: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Verso 6, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Aleluia. Verso 8, do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. Aleluia. Olha a postura de Davi. Enquanto as circunstâncias ao derredor dele eram terríveis, ele estava louvando. Não é difícil louvar quando tudo vai bem. O difícil é louvar quando tudo parece estar indo mal. A Bíblia fala que depois disso aqui, depois desse salmo, Deus trouxe confusão no meio dos conselheiros de Absalão. Aitofel era um deles. E eles então começaram a dar conselhos contraditórios. E o final da história, você sabe como é que foi? Davi teve vitória. Por quê? No meio do problema, ele apenas louvou a Deus. Isso me faz lembrar de Paulo e Silas. Lá em Atos 16, verso 25. Paulo e Silas foram chamados a pregar o Evangelho. Eles não estavam fazendo outra coisa. Não estavam fazendo coisas erradas. E no entanto diz a palavra de Deus, que por causa disso eles foram presos e açoitados. Presta atenção, naquela época, o normal era receber, entre os judeus, 40 açoites menos um. 39 chibatadas. Tem noção como é que as pessoas ficavam depois disso? As costas totalmente dilaceradas. Aquilo inflama. A dor deve ser um negócio excruciante. E a Bíblia fala que Paulo e Silas então foram presos e foram colocados no calabouço da prisão, ou seja, na parte de baixo da prisão. A prisão tinha vários níveis, os prisioneiros ficavam nos níveis mais altos, Paulo e Silas estavam no mais baixo. Presta atenção, no mais baixo é para onde depois corria todos os dejetos, detritos, tudo ia para lá. E lá estavam eles, machucados, açoitados, num lugar fétido, né? E amarrados ainda num tronco, com cadeias, com correntes. Quer dizer, eles estavam dentro de uma prisão e dentro da prisão amarrados com correntes, como se fossem os prisioneiros mais perigosos do planeta. E eram mesmo, o diabo sabia disso. Eram as figuras mais perigosas do planeta. O homem e a mulher, cheio do Espírito Santo de Deus, é a pessoa mais perigosa do planeta. E a Bíblia fala que à meia-noite, presta atenção, meia-noite é o horário em que a inflamação dói mais. Todo mundo sabe que quando você está doente, é à noite que a doença se manifesta, que a coisa pega. À meia-noite, o que Paulo e Silas estavam fazendo? Louvando a Deus, cantando ao Senhor. Eu acho essa uma das cenas mais extraordinárias. Vamos ler na palavra de Deus? Pegue sua Bíblia, Atos 16, verso 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Todo mundo fez silêncio.
De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Presta atenção, não foi só as cadeias de Paulo e Silas que arrebentaram, não. Todos os presos foram libertos porque tinha 2 homens de Deus cantando na prisão. Olha para cá, Deus quer fazer milagre na sua casa. Na sua casa tem pessoas debaixo de cadeia espiritual, marido, quem sabe filhos, ou quem sabe talvez é inverso, é a esposa. Comece a louvar a Deus na sua casa. Louve a Deus no momento mais complicado, naquela hora que a discussão parece que foi mais terrível, que o ambiente parece estar mais pesado. Entra para o seu quarto ou para algum lugar e apenas comece a cantar louvores ao Senhor. Vai fazer silêncio na sua casa e haverá um terremoto no mundo espiritual e as cadeias vão cair por terra. Ouça o que eu estou te dizendo, cadeias vão cair por terra enquanto você louva. Mandar mensagem reclamando não vai adiantar. Mandar mensagem lamentando o quanto a sua vida tem sido difícil, o quanto você tem sofrido, não vai mudar a sua história, mas vai mudar a sua história se você abrir sua Bíblia num salmo e você confessá-lo em voz alta e pegar um cântico desse que a gente canta e ministrar ao Senhor. Quando você faz algo que vai contra a lógica, contra a natureza, o inferno fica perplexo. O inferno não esperava que Paulo e Silas fossem cantar no meio daquela situação. Talvez ficar calado, deprimido, seria aceitável. Não é verdade? Afinal eram homens de Deus, mas eles se recusaram a isso. Abriram a boca, começaram a louvar. Nesses dias, o louvor vai acelerar a bênção na sua vida. Porque tem coisas que estão prendendo, tem coisas que estão sendo colocadas na sua frente pelo diabo. Mas quando você começar a louvar na sua casa, a louvar onde você está, os bloqueios serão removidos. Haverá esse santo terremoto celestial. Quando os bloqueios são removidos, meu querido, o seu caminho é liberado. E você vai ver a bênção do Senhor te alcançando. Eu não estou falando de uma fórmula, eu estou falando de um princípio espiritual. Então, quando eu falo de princípio espiritual, testa para ver se é verdade. Testa, faz a experiência, veja se realmente as coisas são assim. Eu digo para você, eu desafio você, faz o que a palavra de Deus diz, e você vai ver Deus honrando você. Deus vai intervir na sua situação. Eu sou capaz, eu sempre gosto de imaginar, Paulo e Silas começaram a cantar, mas Deus não conseguiu resistir, Ele entrou no louvor também. Eu imagino que Deus entrou no louvor fazendo ritmo, entende? Paulo e Silas está cantando, de repente Gabriel diz, Senhor, eles estão te adorando, e o Senhor diz, não posso resistir, vamos cantar com eles também, e enquanto o Senhor vem, vamos colocar aqui uma percussão, e o Senhor começa a bater o pé no chão, para dar o tom, para dar o ritmo, para dar a cadência, mas quanto mais ele bate, mais treme, mais estremece, e chega um ponto que a batida do céu começa a destruir as cadeias ao derredor. Eu quero dizer para você, a batida do céu vai entrar na sua casa, o ritmo celestial vai mover na sua história, Deus vai acelerar a bênção nesses dias, creia nisso, creia, eu estou te dizendo na presença do Espírito Santo de Deus, falo a verdade na presença do Senhor, apenas louve. Outro exemplo de Davi, é o Salmo 34. Pegue aí sua Bíblia no Salmo 34. Veja o que está escrito. Bem no cabeçalho desse Salmo. Olha o que está escrito. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso se foi. Muita gente não sabe de que se trata. Esse evento, peraí, Davi se fingiu de amalucado? Como é que aconteceu isso? Vamos ler na palavra de Deus? 1 Samuel, capítulo 21. 1 Samuel, capítulo 21, verso 11. Vamos ler lá. O que aconteceu? Davi estava fugindo de Saul. Vamos ler o verso 10. Davi estava fugindo de Saul. Saul estava perseguindo, vários anos já. Davi não tinha mais onde se esconder. O que Davi faz então? Davi resolve fugir para o meio dos filisteus. Os filisteus eram outro povo. Você lembra? Golias, o inimigo, era filisteu. Veja que estágio
que Davi chegou? Teve que se refugiar no meio dos adversários. Verso 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate, filisteu. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava nos postigos das portas, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: estão vendo que esse homem está louco? Por que trouxeram para mim? Está me faltando doido aqui? Para me trazer mais um? Para fazer doidice diante de mim? Presta atenção, essa é a situação que Davi está. O Salmo 34 foi escrito nessa circunstância, está escrito na Bíblia. Davi com muito medo, diante de um rei inimigo, com medo de ser identificado como aquele que matou o campeão dos filisteus, com medo de retaliação, ele então usa de uma estratégia, resolve parecer doido. Tem algo mais humilhante do que isso? Quando você é obrigado pela circunstância a babar, né, a baba escorrendo pela barba, ele era muito barbudo, né, e aí o cara olhou e falou: mas o que esse cara nojento está fazendo perto de mim? Essa é a condição psicológica de Davi naquele momento. Procura prestar atenção em mim. Fala para o seu vizinho: não conversa não, filho. Nós já estamos encerrando, participar da mesa do Senhor. É nessa circunstância que ele escreve o Salmo 34. E aí, começando o capítulo seguinte, vai para o verso 22, capítulo 22, verso 1. 1 Samuel 22. É só ir para o verso seguinte. Davi retirou-se dali e se refugiou. Aonde ele refugiou, meus irmãos? Na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E quem mais foi? Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Davi aqui aponta, claro, para o Senhor Jesus. E esses aqui apontam para nós. Nós somos esses aqui que fomos ter com ele. Nós é que éramos endividados, nós é que estávamos em aperto, nós é que éramos amargurados e viemos ter com o Senhor, e ele tem mudado a nossa sorte. Mas também, você tem que entender Davi, aqui do ponto de vista humano, ele é um homem de Deus, ungido. E quem é que Deus mandou para ele? Deus não mandou os melhores, Deus não mandou os maiores, Deus mandou quem estava em aperto, endividado e amargurado. Presta atenção, é o pior tipo de gente esse aqui. Pensa em alguém endividado. Você gosta de ficar perto de endividado? O endividado só fala de quê? Da dívida dele. E se ele tiver uma chance, vai fazer o quê? Vai te pedir emprestado. Então, endividado, você corre dele. Todo mundo corre de endividado. Coitado, ele está precisando de todo mundo, mas ninguém quer ficar perto dele. Mas é esse que Deus manda. Quem sabe não são esses que o Senhor tem mandado para você também. Depois, outro tipo de gente que Deus mandou, amargurado. Tem gente mais chata do que gente amargurada. Estou ferido. O que você está ferido, irmão? O sistema me feriu. Onde você estava? Estava na igreja tal, mas lá eu fui muito ferido. Você sabe falar disso. Se der uma chance para ele, vai dizer que está ferido. Não importa a reunião, ele vai erguer o dedo e dizer: orem por mim, porque eu ainda estou muito ferido. Esse é amargurado. Ninguém aguenta. Olha quem é que Deus manda. O terceiro que Deus manda é quem está em aperto. Quem está em aperto é mais ou menos igual o endividado. Quem está em aperto só te aperta, só te atormenta. Porque só pensa nele o tempo inteiro. Esses são os que Deus mandou. Olha para cá. Quando Deus vai fazer a sua obra, Ele não escolhe os melhores, os primeiros, nem os maiores. Deus escolheu fazer uma obra entre nós. Ele escolheu a mim e escolheu a você. Eu gostaria de ser o melhor, mas não sou. Gostaria de ser o maior, mas não sou. Também gostaria que vocês fossem os maiores, mas eu sei que vocês também não são.
nós não somos. E é por isso que o eu sou pode habitar entre nós, porque nós não somos. Amém? Só que Deus nos ama, e Ele não vai nos deixar do jeito que nós estamos. Ele vai nos levar para degraus mais elevados. E aí, a Bíblia fala que esses caras aqui foram transformados em valentes. Valentes. Agora, como é que eles foram transformados em valentes? Então, volta lá para o Salmo 34, vamos ver o que Davi ensinava para eles. Sim, Davi não escreveu esse salmo quando ele estava fingindo de amalucado? Então foi justamente nesse tempo da caverna de Adulão, quando essas pessoas chegaram. E olha o que a palavra de Deus diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Aleluia. Davi está lá com 400, ele diz, todos agora, todos juntos, a uma só voz, bem forte, canta comigo. Exatamente como nós fazemos aqui, está escrito, ó. Todos a uma voz, exaltemos o seu nome, engrandecei o Senhor comigo. Para com a sua amargura, esquece da sua dívida, vamos engrandecer o Senhor comigo agora. Davi está conduzindo eles em adoração, está conduzindo eles em louvor, e por causa disso eles serão transformados. Verso 4, busquei o Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Estava com medo do rei de Aquis, mas o Senhor me livrou. Vocês podem estar com medo de muita coisa, Davi dizia para eles, mas o Senhor vai livrá-los. Verso 5, contemplai-o e sereis o quê? Iluminados. 2 Coríntios 3,18 diz que quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Davi sabia disso, ele diz, contemplem o Senhor. Quando você contemplar o Senhor, você vai deixar de ser um amargurado, alguém que está em aperto, ou um endividado, e você vai ser transformado. Transformado em que, Davi? Em que eu vou ser transformado? Isso tudo está aqui no Salmo, é maravilhoso isso. Verso 6, clamou este aflito, o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Faça o teste, experimenta, sinta o sabor. O Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Aleluia. O que esses caras foram transformados depois? 2 Samuel 23:8. Vou encerrar só mencionando isso aqui para você. 2 Samuel 23, verso 8. A palavra do Senhor diz que esses caras foram transformados em valentes. O primeiro deles, no verso 8, chamava-se Josebe-Basebete. Ele brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Presta atenção, olha o poder do louvor, olha o poder da adoração. Davi, você acha que Davi ensinou esse cara a matar 800? Davi nunca fez isso. Davi nunca fez. Esse cara está fazendo algo maior do que Davi. Ele aprendeu onde? O Salmo 34 nos conta. O que ele aprendeu? Contemplai, sereis iluminados. Vossos rostos jamais sofrerão vexame. Esse cara foi se enchendo de ousadia, foi se enchendo de unção, foi se enchendo de poder, ao ponto de fazer algo miraculoso. Sozinho enfrentou 800. Isso é coisa de X-Men. Entendeu? Isso é coisa de passar num filme de Hollywood. Na verdade, Hollywood fica imitando o que está na Bíblia. Agora, isso está escrito por causa de mim, por causa de você. Quando você vem para cá, e você louva o Senhor, quando você na sua casa separa tempo, você adora o Senhor, presta atenção, a mesma unção vai transformar você de glória em glória. Você antes era de um jeito, mas vão perceber que você ganhou um outro espírito, tem uma outra atitude, uma outra postura, como desse homem aqui, esse Josebe-Basebete. Que coisa impressionante. A Bíblia fala, verso 9, de Eleazar, filho de Dodô, não é? A Bíblia fala que quando os filisteus desafiaram para Beleja, verso 10, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão apegada à espada. Esse cara era tão cheio da unção que a espada se misturava com ele. Presta atenção,
A espada é a palavra de Deus. Significa que a palavra de Deus e a mão dele se tornaram grudadas, não soltava mais. Que a palavra de Deus seja grudada na sua vida nesses dias, de tal maneira que você seja um com ela. E quando você falar, a sua fala seja palavra de Deus contra o inferno. No verso 11, depois dele, um certo Sama, era um daqueles 400, filho de Agé. A Bíblia fala que os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugia. Verso 12, pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Aleluia. Era só um campo de lentilha, era só uma coisa aparentemente pequena, mas aquele valente falou: eu não vou dar 1 centímetro para o inimigo, o diabo não vai ter nenhum espaço entre nós. Eu vou guardar tudo que se refere à casa de Deus. Eu fui levantado para isso. Que o Senhor te dê o espírito desses valentes nesses dias. Que o Senhor nos dê uma grande equipe de valentes, cheias de unção do Espírito nesses dias, para fazer diferença nessa cidade. Que a unção do Senhor possa incitar você para a peleja e para a guerra. Que você seja o primeiro a se levantar e aceitar o desafio do Senhor nesses dias e dizer: nós vamos construir esse prédio, nós vamos fazer uma grande obra na presença de Deus. É um tempo de tirar foto, porque pessoas vão falar a respeito desse tempo, anos que virão. Eles vão dizer: você estava lá naquela época. Você vai dizer: eu participei, era mover de Deus. Deus moveu entre nós naquele tempo, está movendo novamente. Deus está movendo, a unção é a mesma. Você sabe, esses dias teve conosco o pastor Bené e depois o pastor Azaf, e foi uma unção muito forte aqui. Mas você sabe, eles mesmos ficaram impressionados com a unção aqui. Eles mesmos. E eles disseram: puxa vida, essa unção eu senti, você lembra? Falando para mim, aquele tempo, lá em tal lugar. Eu me lembro, houve um tempo, lá pelos anos 1990, que teve um grande mover mesmo. Eu estava lá, eu participei. Mas eu quero dizer para você, aquela mesma unção permanece sobre nós até hoje. Nós herdamos esta unção. Nós herdamos, ela permanece conosco. Esses irmãos vêm estar conosco aqui, eles se surpreendem, porque eles não sabem o que está acontecendo, ninguém sabe o que está acontecendo, mas há algo se movendo entre nós de maneira sobrenatural, é o Espírito de Deus. Eu vou dizer para você, nós estamos apenas, deixa aquela imagem por gentileza, nós estamos apenas nos movendo nesses dias para algo que o Senhor já definiu que Ele vai fazer, está me ouvindo? Nós estamos preparando a casa, mas os filhos vão nascer brevemente. Alarga o espaço da tua tenda, foi a palavra que o Senhor nos deu no final do ano. Alarga o espaço, estica bem as cordas, coloca as estacas, porque vamos expandir, vamos crescer e vamos prosperar. Eu digo isso ministerialmente, mas eu quero declarar também na sua vida individual agora, em nome do Senhor Jesus. Você vai prosperar onde Deus te plantou. No lugar onde você está, você vai ser conhecido e reconhecido. Você vai prosperar de uma maneira que os seus colegas, seus conhecidos vão ficar espantados de ver. O Senhor vai fazer isso por quê? Porque você está debaixo do favor. Há um favor sobrenatural sobre a sua vida. É a graça de Deus, é o louvor que está na sua boca, é o coração seu para a casa de Deus. Porque você toda semana se dispõe a ir para a célula para defender um campo de lentilha. É só uma célula, mas o Senhor colocou o seu nome na lista dos valentes. Pode não ser uma coisa grandiosa, é só uma célula que fica na última rua do bairro mais distante, mas não tem problema, a igreja chegou aqui, o reino de Deus chegou aqui, e eu me posiciono aqui. Você tem se posicionado e Deus tem visto você. Eu quero dizer que a sua recompensa está às portas. Ah não, eu quero a minha recompensa no céu. Você vai ter no céu também, mas vai ter aqui também. É aqui e é lá. É 100 vezes aqui e lá é um galardão eterno. Deus não fica devendo nada. Olha para cá, o que você tem feito, renunciado, disposto, sacrificado para estar à frente de um grupo de discipulado, para estar à frente de um grupo de célula ou de uma única célula, tem custado algo a você? Eu quero dizer, Deus não vai ficar te devendo.
A promessa do Senhor é 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. O Senhor vai te dar. E eu quero declarar para você o mesmo que eu falei ontem. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor hoje me disse algo muito sério. Ontem eu ministrei uma palavra para os pastores. Eu tenho uma mentoria com o pastor, né, os pastores da vinha. Todo dia eu me reúno com eles. 1 hora. E eu liberei uma palavra para eles que o Senhor falou. Mas é para eles, mas para mim também o Senhor disse. O Senhor falou, olha, eu te escolhi para ser pastor, para ser líder. E eu te dei autoridade para isso. Exerce a autoridade que eu vou te honrar. E ontem eu falei algo aqui na autoridade que o Senhor me deu. Eu vou repetir na sua vida. A oferta que você vai dar dessa vez vai ser o seu dízimo. Daqui a 1 ano, por esse tempo, você me lembra, me manda mensagem. A oferta que você vai dar vai se tornar apenas o seu dízimo. Porque o Senhor vai te prosperar de maneira sobrenatural. Você crê nisso? Fique em pé onde você está. Vamos participar da mesa do Senhor. Vamos cantar um cântico e distribuir o pão e o cálice. Ó que está sentado. Não. Vamos cantar uma música mais elevada. Louvor alto. Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Vamos lá. Abre a sua boca. Peraí, calma aí. Cantar corinho é uma coisa. Cantar corinho qualquer um canta. Louvar é diferente. Louvar tem que ter o coração envolvido. Não, mas eu vou louvar só com a música. É só uma música, mas a unção está envolvida. Nós não fazemos nada sem unção. Quantos dizem amém? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias, diga isso. As maravilhas de teu amor. Consolo. Diga isso. Força e refúgio, Senhor. Com todo o meu ser, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Aleluia! Mais uma vez. Meu Jesus. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo e abrigo. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei,
sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, nesse espírito, erga o seu pão agora, de todo o seu coração, repete e fala assim: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi partido na cruz, no meu lugar. Toda maldição foi depositada sobre ele, e hoje a sua justiça está depositada sobre mim. Eu tenho acesso a todas as promessas do Senhor para a minha vida. Aleluia. Agora erga o seu cálice, repete após mim, fala: este cálice é o sangue da nova, viva, eterna, poderosa, sobrenatural aliança que o Senhor fez comigo. É Ele quem se encarrega de cumprir todas as partes dessa aliança, e eu permaneço na posição de quem é abençoado, favorecido, justificado, amado, escolhido, e eu recebo do Senhor tudo o que Ele quer me entregar nesse dia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coma do pão, beba do cálice. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nesse momento, para encerrarmos, se você veio aqui e quer receber oração dos pastores, quero te convidar para vir aqui na frente, se você quer uma oração específica por algo. Ao fazer isso, nós estamos encerrados. Que você vá na graça, na paz e no poder do Senhor. Amanhã temos vigília em todos os prédios, 21 horas, não deixe de participar. Os pastores, posiciona aqui para mim, por favor, na frente. E você que quer receber oração específica, saia do seu lugar.